Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Clara e hoje eu vim ter uma conversa muito importante sobre procrastinação. É essa palavrinha tão temida pelos escritores, que eu acho que é uma das maiores dificuldades na hora de terminar um livro. Eu vim aqui ensinar vocês como superá-la e criar uma rotina de escrita. Comecei a escrever lá na minha infância, quando eu era criancinha. Eu não conseguia terminar de escrever os livros, era por causa disso. E eu ainda não entendia muito bem o que era a procrastinação, o que era criar um hábito de escrita, até porque a escrita pra mim era uma questão muito de hobby. Então, eu deixo avisado já que esse vídeo é pra você que quer levar a escrita como uma profissão, que quer se profissionalizar na carreira de escritor. Porque é claro que se for um hobby, você não precisa criar um hábito de escrita, vai ser só uma válvula de escape. Mas pra quem quer seguir essa carreira, pra quem quer terminar livros e seja publicar na Amazon ou publicar por editoras, você precisa ter uma constância na hora de escrever, até para você poder melhorar na sua escrita também. Então a primeira dica que eu dou é essa: veja a sua escrita como um trabalho. Você precisa definir horários ou definir dias em que você vai escrever. Você precisa criar uma rotina para que isso fique na sua cabeça. Você vai levantar, vai fazer as coisas que você tem que fazer e aí na hora de você escrever, você vai sentar e escrever porque é o seu trabalho. Claro que eu agora tô trabalhando como freela, então eu tenho maior liberdade para definir os meus horários. Mas eu também já tive uma fase que eu trabalhava, que eu estudava e que eu não tinha isso. Todo mundo me pergunta na época de Conectadas por como que eu consegui escrever um livro em 2 meses e meio, mas pra mim o meu maior feito não foi ter escrito em 2 meses e meio, foi ter escrito enquanto eu trabalhava 10 horas por dia. Não, na época eu era estagiária. O meu maior feito foi ter escrito em 2 meses e meio enquanto eu estagiava, fazia faculdade, chegava em casa de noite, porque minha aula era de noite, às vezes eu chegava em casa 10 horas da noite, e ainda assim eu conseguia escrever quase todos os dias. Por quê? Porque eu defini pra mim que eu precisava escrever aquele livro, eu precisava sentar todo dia, a bundinha ali na cadeira e escrever. E isso leva também à segunda dica, que é definir metas. Uma das outras coisas que me ajudou a terminar Conectadas é porque eu já tinha o interesse da seguinte, e eu precisava terminar o livro logo pra eles poderem ler. Então o fato de eu ter um prazo me ajudou muito. Então uma dica que eu dou pra vocês é se planejem, definam um tempo, um prazo pra você terminar aquele livro, pra você poder se programar. Então eu agora tô escrevendo um livro novo e hoje eu uso uma planilha muito legal em que você coloca a data que você está começando, a data que você quer terminar e vai acrescentando a quantidade de palavras que você escreveu no determinado dia. E aí a planilha, ela vai calculando em qual percentual que você tá, quanto falta pra você escrever, se você tá atrasado, se você tá adiantado. E isso tem me ajudado demais, porque eu consigo visualizar o meu trajeto de escrita, sabe? Hoje em dia eu não tenho nenhum prazo fixo, nenhum contrato, então eu tô tendo que definir minhas próprias metas. Mas eu acho que isso é muito legal também, porque não vai ser sempre que eu vou ter um prazo, que eu vou ter um contrato com a seguinte ou com qualquer outra editora. Mas eu quero ter esse compromisso comigo mesma. Eu também quero lançar livros na Amazon, também quero terminar de escrever o livro que tá na Wattpad, que está há 3 anos lá pra terminar. Então eu preciso definir esse prazo comigo mesma antes de tudo. O meu compromisso é comigo, porque eu quero crescer na carreira de escritora. Então, a minha segunda dica é: se planeje, defina metas. E a terceira dica tem tudo a ver com isso também, que é defina metas possíveis. O que eu quero dizer com isso? Ah, Clara, mas eu estudo, trabalho, eu só tenho um dia livre pra fazer isso, ou só no final de semana eu posso fazer isso. Então eu vou definir uma meta de 10 mil palavras por dia pra poder compensar. Se você acha que você é capaz de escrever 10 mil palavras por dia, tudo bem. Mas se você, toda vez que tentar escrever 10 mil palavras, não conseguir, você vai se sentir frustrada, você não vai conseguir, e aí você vai procrastinar, você vai começar a adiar aquilo. Então, defina metas possíveis, metas que estão dentro do seu limite. Então você precisa conhecer o seu limite, precisa saber a que ponto você também não vai surtar. Talvez você até consiga escrever 10 mil palavras por dia, mas aí você vai terminar o livro, você vai pirar, você não vai conseguir fazer mais nada, vai ficar 1 ano sem escrever e aí também não adianta nada, né? Então, eu, por exemplo, defini agora para esse meu novo livro um prazo de 3 meses. Para eu escrever em 3 meses, eu preciso todos os dias escrever 860 palavras, porque eu calculei mais ou menos 80 mil palavras pro livro. 860 palavras é uma quantidade muito tranquila para mim de completar, porque se eu faço
faço um sprint de escrita, eu já consigo aí 400, 500 palavras. Se eu faço 2, já bati a meta. Então, eu tento escrever todos os dias. Então, a minha meta foi definida em 3 meses para escrever 860 palavras todos os dias. Mas, se um dia eu estiver cansada, se um dia eu tiver, sei lá, trabalhei muito, ou tive um imprevisto, tive que sair, agora não tá tendo que sair, né? Mas no dia a dia, né, num período normal, nesse CNTP, se eu precisei sair, alguém passou mal, tem que ir no hospital, fiquei doente, essa é uma quantidade de palavras que eu consigo recuperar nos outros dias. Então eu consigo sentar uma horinha a mais no dia seguinte e cumprir essa meta que eu não cumpri. Então se planeje, defina metas e defina metas possíveis. E aí dentro disso que eu falei, é muito importante você também se permitir descanso. Você acha que você consegue escrever um pouquinho todo dia, porque você vai conseguir descansar no meio tempo e tudo mais? Beleza. Por exemplo, se você estuda e trabalha todos os dias, mas aí você resolve escrever nos dias que você não tem nada, escrever muito nesses dias, você não vai ter descanso nenhum, porque a sua mente vai estar sempre ocupada. Então, pelo menos defina, assim, umas 2 horinhas do seu dia pra você ver série, ler, descansar, ficar olhando pro teto fazendo nada. Você precisa desse momento, porque senão a sua mente não trabalha direito. A nossa mente precisa do descanso. Então, assim, mais do que tudo, você também precisa definir um momento pra você relaxar. E isso sim vale pra tudo, pra qualquer coisa que você for fazer como profissão. E essa é uma dica ainda mais importante pra quem faz outras coisas além de escrever. Eu passei muito por isso na época que eu tava trabalhando. Chegava em casa, estudava e ia escrever também. Eu ficava prostrada na cama, sem fazer nada, porque só de pensar em sentar na cadeira do computador e escrever, eu não queria. Era uma parada surreal. Eu vou reforçar uma coisa aqui, que é você precisa realmente conhecer os seus limites. Porque você não pode se pressionar demais, mas você também não pode se pressionar de menos. Porque isso acontece muito. Você fica, não, hoje eu tô mal, hoje eu não consigo escrever, e aí você deita na sua cama e não faz nada. Beleza, super de boa você fazer isso. Mas aí no dia seguinte você acorda e você continua mal, você continua deitado na sua cama, só vendo série, e aquilo vai se arrastando. Isso é uma coisa que na quarentena eu tenho reparado muito em mim também, em várias pessoas, porque tá todo mundo mal, todo mundo ansioso e tudo mais. E assim, é super normal, mas você precisa entender a partir de que momento não é mais normal, entendeu? Porque às vezes realmente você começa a se colocar nesse lugar de cansaço, de tristeza, e aí aquilo vai se estendendo a ponto de deixar de ser algo saudável. Você precisa também ter essa motivação de levantar, mesmo que seja assim, eu vou escrever um sprint só pra poder dizer que eu escrevi. Muita gente se prende muito na questão da inspiração, mas tem uma coisa que eu aprendi como escritora, é que escrever não é só ter inspiração. Escrever é um trabalho, é uma técnica, é você estar lá todos os dias fazendo aquilo, porque mesmo que um dia você não escreva bem, e você olha para aquilo que você escreveu no dia seguinte e fala assim, nossa, que bosta, vou apagar tudo isso. Você escreveu, você se motivou a estar ali, a sua cabeça entendeu que aquilo era um trabalho que você precisava estar ali, e também é um trabalho, um exercício, sabe? Porque você precisa escrever mesmo quando você não tem inspiração. Às vezes, claro, você precisa de uma inspiração maior para poder escrever uma cena mais emocionante, mas um livro não é só feito de cenas emocionantes, ele é feito de constâncias, ele é feito de altos e baixos, então tem cenas que mesmo que você não esteja super inspirado para botar toda a sua emoção ali, você vai conseguir escrever, porque é uma cena, sei lá, da protagonista indo no restaurante comer, conversando com uma amiga. Não é uma cena que seja totalmente forte, uma cena impactante no seu livro, mas é uma cena necessária. Então, esses dias também são ótimos pra você escrever esse tipo de cena. E também porque você precisa treinar a sua técnica pra você também não ficar refém da inspiração, porque a inspiração é uma coisa que você treina, então você precisa disso, você precisa dessa constância. Essa é uma dica bônus que não é exatamente uma dica de criar rotina, mas é uma coisa que eu percebi muito ao longo da minha vida. Pra você parar de procrastinar, você pode seguir todas as técnicas do mundo. Você vai encontrar vários vídeos aqui no YouTube se você procurar como parar de procrastinar. Mas, antes de tudo, essa vontade precisa vir daqui de dentro. Você precisa ter a consciência de que, sei lá, você passou o dia inteiro enrolando, você deitou na sua cama, fechou o olho, bateu aquela consciência de, putz, não escrevi hoje. Levanta e vai escrever. Você não precisa ficar 3 horas escrevendo, sabe? Para e escreve 500 palavras, escreve um sprint de 20 minutos. E aí você deita de novo, mas no seu coração você vai saber, você vai estar criando esse hábito
de escrever todos os dias. Mas uma coisa que eu fazia muito também, assim, passei o dia inteiro na rua, vou chegar em casa cansada e não vou querer escrever. Qualquer momento que eu tivesse pra descansar, ou sei lá, tô esperando um médico me atender, eu pegava o celular e escrevia. Eu sei que pra algumas pessoas escrever no celular não é uma coisa muito prática, mas você pode levar um caderninho na sua bolsa, escrever alguma coisa no papel, ou você tá deitado e você pega o celular e escreve, porque isso ajuda muito também a você sentir que fez alguma coisa. E quanto mais você vai treinando, mais você vai escrevendo, mais você vai tendo essa consciência de que mesmo que seja 20 minutinhos, sei lá, uma pausa do almoço, você escreveu e você criou aquele hábito. E aí, conforme você vai fazendo isso todos os dias, vai ficando muito mais fácil, gente. É a mesma coisa de exercício físico, de alimentação saudável. Criar uma rotina é você se forçar todos os dias a fazer aquilo, mesmo que seja contra a sua vontade. Lembrando que, se você estiver se sentindo mal, se você não estiver bem, se você estiver ansioso, se estiver depressivo, é outra história. Mas se for só procrastinação, se você estiver só enrolando, se você souber no fundo do seu coração que você tá fazendo tudo, todo possível pra não sentar a escrever, se força um pouquinho, sabe? Tenha essa consciência de que é o seu interesse, é o seu objetivo. Se você não sentar a bunda pra escrever, ninguém mais vai fazer isso por você. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Se você conhece alguém que procrastina muito e que precisa das dicas desse vídeo, manda o link pra ela, deixa o seu comentário aqui e muito obrigada por acompanharem o canal, tá bom, gente? Beijo!